Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É o Manhã Boa Nova chegando aqui para você com muitas notícias, informações e comentários. Hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Para quem é da cidade de Guarulhos e outras cidades aí, né, que comemoram o seu aniversário no dia 8 de dezembro, véspera de feriado, e você aqui na sintonia do Manhã Boa Nova. Hoje não tem a participação da Vanessa Cavalcante, que a partir do meio-dia estará lá na Blitz Feal, no Centro Espírita Reencontro, no bairro da Moca, pertinho ali da Avenida Paz de Barros, na Rua Sebastião Preto. Daqui a pouco a gente vai falar mais informações sobre a Blitz Feal. Na apresentação hoje, só Cláudio Palermo, e nos comentários, Elaine Farina, trabalhadora do Centro Espírita Caibar Schutel. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Passou bem a semana, Passei tranquilo? Passei muito bem a semana e é um prazer e uma alegria estar aqui novamente. Alegria nossa. Também Edson Figueiredo de Abreu, presidente do GEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Elaine. Bom dia, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sentiu saudade de todos nós? Vocês me abandonaram da quinta passada, mas estamos aí. Mas nós sentimos saudade, né, Cláudio? Com certeza. Eu sou insistente. Legal, seja bem-vindo. E você pode participar aqui do Manhã Boa Nova pelo WhatsApp 98575 9580, 98575 9580. Também deixar a sua opinião, seus comentários, perguntas aos nossos comentaristas pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. E também no YouTube, você que está nos acompanhando aí pelo canal da TV Mundo Maior no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Você também pode deixar aí o seu bom dia, as suas perguntas, seus comentários aqui para a equipe do Manhã Boa Nova. O que a gente vai ter hoje? Além da Blitz Feal, que vai ser lá no Reencontro, nós vamos conversar sobre o Dia Internacional do Voluntariado, que é celebrado anualmente todo dia 5 de dezembro. Também vamos falar sobre a questão dos refugiados do Brasil, né? O Brasil hoje é um dos países que mais recebem refugiados vindo de outras partes do mundo, e a jornalista Eliette Ribeiro entrevistou aí o Orlando Fantasini, que trata deste assunto aqui na cidade de Guarulhos, falando do tema refugiados e seus desafios no Brasil. Também vamos falar da peça Emmanuel à Luz de Chico Xavier, que está em cartaz no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, e quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. Eu falei aí do canal do YouTube da TV Mundo Maior. Quem está acompanhando aí pelo YouTube está vendo aí no canto da tela o inscreva-se, né? Então, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube e você fica sempre informado quando entra um vídeo novo no nosso canal. Vai estar sempre sendo atualizado aí e você vai receber uma chamada aí direto no seu e-mail, Facebook, quando a TV Mundo Maior está com um vídeo novo no nosso canal. Então acesse aí, inscreva-se youtube.com/TV Mundo Maior. Mandar um abraço aqui para o Humberto Pazian. Hoje a gente não tem o vídeo dele, como de costume nas quintas-feiras, né? O filho dele aí ficou dodói. Então um grande abraço aí para você, Pazian, e boa recuperação aí para o seu filho, e leve todas as vibrações boas aqui da equipe do Manhã Boa Nova. E a gente vai ter agora o boletim do trabalho do CAT, aqui da Prefeitura de São Paulo, que costumeiramente é às sextas-feiras, mas como o programa de amanhã já está gravado, por ser feriado aqui em Guarulhos, a gente antecipou para a edição desta quinta-feira. Então você confere agora as dicas, informações do Boletim do Trabalho da Secretaria aí do Trabalho da Prefeitura Municipal de São Paulo. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Neste sábado, das 8 ao meio-dia, acontece o primeiro Fórum Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional em entidades sociais. A secretária de Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso, apresentará as políticas municipais de segurança alimentar e nutricional. No evento serão discutidas as ações da SMTE e da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento na visão de segurança alimentar e nutricional da cidade de São Paulo. Para participar, é só se inscrever na página do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O link você encontra no nosso portal. Anota aí:
www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Mais informações no telefone 5067-0571. Repetindo, 5067-0571. Falar com Ariadne Albuquerque. E para você que procura diversão neste mês de dezembro, fique atento. A Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo participa de 2 eventos na Avenida Paulista: o Festival Vegano Move It e a Feira de Natal do Núcleo de Economia Criativa. Além dos produtos oferecidos nas feiras, você receberá orientações sobre microempreendedor individual e até formalizar o seu negócio. O Festival Vegano Move It acontece até o dia 23 de dezembro, das 11 horas às 8 da noite. Repetindo, das 11 às 8 da noite. Enquanto a Feira de Natal do NEC vai até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 8 da noite, aos sábados, do meio-dia às 6 da tarde, e aos domingos, do meio-dia às 6 da tarde. Mais informações você encontra no nosso portal www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecendo aí a participação do Miguel Guedes. Dia Internacional do Voluntariado é celebrado anualmente em 5 de dezembro. Esta data foi criada com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações. O Dia do Voluntário foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde 1985. Os voluntários são aquelas pessoas que têm espírito cívico e interesse por ajudar a construir uma sociedade melhor, dedicando para isso parte do seu tempo em trabalhos sociais, sem receber qualquer tipo de remuneração por isto. Tendo como meta os objetivos do milênio definidos pela ONU em 2000, os voluntários atuam de modo a diminuir a extrema pobreza e fome, garantir o ensino básico para todos, promover a igualdade entre os sexos, também reduzir a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre vários outros objetivos. Edson, na opinião de um presidente de casa espírita, qual a importância do voluntariado dentro de uma instituição espírita? Total, né? Se você não tem os voluntários, você não tem uma casa espírita. Não adianta você ter uma pessoa, por exemplo, que tem uma mediunidade que queira montar uma instituição e ele sozinho manter essa instituição. Então, os voluntários, eles são de extrema importância. Sem eles, você não consegue nem estruturar. Começa por aí. Porque até para você abrir hoje uma instituição, você tem que ter toda uma estrutura de diretoria, você tem que ter um estatuto e tudo, né? A Elaine, que é advogada, que ela sabe, né, dessas questões civis. Então, uma pessoa só não vai conseguir, você precisa de um grupo. Aí você tem necessidade de ter os voluntários. Né? Apesar dos voluntários serem de extrema importância, eu sinto que às vezes falta um certo preparo para a maioria deles, vamos assim dizer. Preparo no que sentido? Preparo para entender efetivamente qual é a sua atividade como voluntário. Porque às vezes a pessoa acha assim, vou lá, vou me voluntariar, vou ajudar ali, vou quebrar um galho. Então ela vai e não tem um comprometimento adequado. Entendi. Porque eu sempre falo isso lá nos cursos que a gente dá no Manuel Bento, que a partir do momento que você se coloca para servir uma causa, né, no caso nosso aqui é a causa espírita, existe todo um outro lado que está sendo movimentado que a gente não vê, que é o lado espiritual da coisa. Então, quando você, por exemplo, faz um curso, você fala, olha, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar numa determinada atividade, a instituição cria toda uma estrutura para aquilo. E se o voluntário não é comprometido, o que acaba acontecendo? Prejudica o todo, né? Prejudica o todo, é isso. Então, a gente... E o que eu sinto também é assim, às vezes as pessoas, elas começam se voluntariando, mas pela troca em si. Eu recebi, agora eu quero doar alguma coisa, mas elas não têm uma real consciência do compromisso que elas estão assumindo. Então a coisa fica um pouco vazia às vezes. Lá no Manuel Bento, graças a Deus, a gente conseguiu um grupo muito bom,
passa de 600, né? 600 trabalhadores antes? Passa de 600. São Hoje. muitos voluntários, né? E então a gente consegue estruturar uma série de trabalhos lá. A casa funciona de segunda a domingo, né? À tarde e à noite. Então a gente conseguiu estruturar uma série de trabalhos graças ao comprometimento dessa turma aí. Mas são 73 anos de atividades, né? Já Então, tem um histórico. Tem todo um histórico. A gente já passou por muita coisa, tá certo? Verdade. E vocês lá no Caibar, como administram essa questão do voluntariado e a importância também, né, para os trabalhos da casa? A nossa casa tem um volume menor de trabalhadores, né, de voluntários, mas a gente sempre se depara com esse problema da falta de voluntário para algumas tarefas. A gente gostaria até de expandir algumas atividades, mas até foi um assunto da última reunião de diretoria, o receio, às vezes, de ampliar o trabalho e realmente não ter a mão de obra necessária para isso, né? Esse ponto que o Edson colocou é muito importante, porque você pode ser voluntário em diversas frentes de trabalho, né? Você tem aquele voluntário esporádico que vai participar, às vezes, de algum movimento, né? Então, é aquele momento que ele se dedica e pronto. Só que existem alguns trabalhos voluntariados que exigem realmente uma dedicação, um comprometimento, né? Uma organização, porque tem toda uma estrutura por trás disso que depende daquele trabalho. Então, a gente tem que ter essa consciência quando se disponibiliza, principalmente na casa espírita, quando a gente assume algum cargo, alguma função, essa consciência de que o seu trabalho é importante para um todo, né? Para uma coisa maior. É importante essa responsabilidade. Um outro ponto, Cláudio, que eu queria abordar, é que o trabalho voluntário ele é tão importante para quem vai receber aquele trabalho ou para a instituição, quanto para o próprio trabalhador, né? Porque quantas histórias a gente sabe de resgate, de mudança mesmo de paradigma da vida da pessoa por conta de se disponibilizar a trabalhar em benefício de alguém, em prol de alguém. A pessoa se movimenta e traz para si só benefícios, né? Crescimento como pessoa, muda realmente a situação. Às vezes a pessoa está num estado depressivo, às vezes vive num mundo muito egoísta e começa a perceber as necessidades do outro, se sente útil, se sente valorizado. Isso traz um crescimento incrível, né, para a pessoa, né? Dá uma satisfação muito grande. Né? Com certeza. Já tem um pessoal participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Gerdilane Silva, bom dia. Thelma Honorato, bom dia. Andréa Virna Pinheiro, bom dia. Vanessa Silva, bom dia. Muita luz para todos. Helena Leão, bom dia também para você que está na sintonia. Maria Aparecida Santos Coniche, bom dia, abraços a todos. Xandão Silvestre, bom dia para todos. E Márcia Conceição, bom dia. E no youtube.com/TV Mundo Maior, a Diana Márcia Gomes Benício, que está em Fortaleza, no Ceará. Bom dia, paz e bem. Agora, Edson, o que a pessoa precisa para se tornar um voluntário dentro de uma casa espírita? Existem uns requisitos aí? Acho que depende de cada casa, mas o primeiro requisito é ter a boa vontade. O segundo é ter a consciência da responsabilidade do trabalho, como a gente já colocou aqui, né? Você não pode se voluntariar achando que você vai fazer uma coisa um dia e depois, se você não der sequência, né? Se você não dá sequência, não vai ter maiores consequências. Porque tem consequências. Como eu falei aqui no início, tem todo um envolvimento espiritual em cima disso também, né? Então tem que ter essa boa vontade, tem que ter essa consciência, e eu acho também que tem que ter, acima de tudo, uma conscientização de que o maior beneficiado, porque às vezes a pessoa se voluntaria achando que vai ajudar alguém. É verdade. Mas o maior, como a Elaine colocou aqui, o maior beneficiado, na verdade, é o próprio voluntário. Sim. Porque é ele que está num processo de desenvolvimento, de aprendizado, de recuperação, talvez, né, de uma situação que o levou à casa espírita, né? Eu acho que, primeiro, a pessoa, para se voluntariar, ela tem que ter essa consciência. Então, eu não diria que... A gente lá no Manuel Bento, a gente não tem o hábito de pegar a pessoa que chega e já colocar como voluntária, não. Ela tem que, primeiro, fazer um tratamento, primeiro ela vai entender algumas coisas. Vai conhecer a dinâmica da casa. E hoje a Isso é gente... importante. Não é uma regra geral, mas a gente dá prioridades para os voluntários que estão estudando. Ah, legal isso. Não é que você obriga a pessoa a estudar, não é isso, mas
é que ao estudar a doutrina, a pessoa vai adquirindo uma outra consciência. Então essa responsabilidade que a gente está dizendo aqui, ela acaba chegando, né, na pessoa através do estudo. Há uma compreensão maior, né, da razão dela estar ali, Sim. da razão dela estar se predispondo a trabalhar na casa, né, e na causa. Ela vai ter uma maior consciência, né, sobre o seu papel e também o papel importante dentro de um conjunto maior que é o trabalho da casa. Né? A pessoa precisa se adequar, né, ao objetivo do centro espírita, né? Porque às vezes ela quer ser voluntária, mas ela vem com uma outra bagagem e às vezes ela quer impor coisas ali que não funciona, né? Ela quer que seja do jeito dela. Não é Aí bem não dá. assim, né? Ela tem que entrar dentro de um contexto, ela tem que entender que ela faz parte de uma organização, né, de uma corrente, de um processo em que ela é Parte uma nesse parte. processo, né? Ela é uma parte importante, mas Sim. ela é apenas uma parte, né? Então não pode... Querer já mandar em tudo, né? Vai chegar mudando, né? Eu faço melhor porque a gente sempre tem o hábito de achar que a gente faz melhor que o outro, né? E uma outra coisa que eu faço questão de dizer para as pessoas é que primeiro vem a causa, depois vem a casa. Isso é uma coisa que parece meio estranha estar dizendo, mas o que acontece? Às vezes eu percebo no meio espírita pessoas defendendo suas casas e esquecendo que existe uma coisa maior que é a causa. O que isso pode causar de problemas, vamos assim dizer? Que às vezes eu vejo rivalidades entre casas espíritas que não tem necessidade nenhuma. Existe isso mesmo. Né? Quando na verdade Incrível, né? o importante é a causa espírita e não a casa espírita. Lógico, você está ali naquele momento, naquela casa, né? Mas, e se você tiver que mudar, por exemplo? Se você tiver que ir para um outro estado, tiver que ir para outro país, você vai deixar de ser espírita? Porque você só sabe ser espírita naquela casa? É verdade. Então tem a causa em primeiro lugar. E a causa ela é muito ampla. Sim. Por isso que requer o estudo que eu estou dizendo aqui. Senão fica pegado. Fica pegado. Até, Cláudio, só para exemplificar, como o Edson disse, nós tivemos no ano passado, quando nós encerramos o nosso curso do Livro dos Espíritos, um dos participantes, um senhor muito querido, que é um dentista, ele procurou a casa se colocando à disposição para ajudar na casa. E aí ele foi encaminhado a fazer os cursos e ele acabou entrando no Livro dos Espíritos, que é um dos cursos que eu ajudo a coordenar. No final do ano, muito emocionado, ele deu um depoimento dizendo que ele procurou a casa de uma forma orgulhosa, achando que ele poderia contribuir com a casa. E ao final daquele ano, ele percebeu o quanto que a casa contribuiu com ele, né? E foi uma coisa que me marcou pela emoção do depoimento dele no último dia de aula que nós tivemos nesse curso. Então, é isso mesmo que acontece. A pessoa se disponibiliza, então ela se põe à disposição e ela recebe, né? Eu acho que no caso dele, não conheço a história, mas é similar a muitas que a gente já vê, né? Ele é dentista e falou, vou lá, vou colaborar, quero que eles abram um consultório para mim, ou que eu vou lá poder, né, doar meu tempo. E aí, de repente, a instituição não tem condições de colocar o laboratório, não tem condições de colocar o consultório, por aí fora, aí ele tem que se integrar ali. Depois ele descobre que, na verdade, ele estava vindo com uma ideia. Ele estava vindo com uma ideia e o maior beneficiado de tudo é ele mesmo, né? Interessante. Isso aí me lembrou uma história que eu fui fazer uma palestra numa casa espírita da Zona Leste. Um dentista foi fazer atendimento um tempo lá do seu trabalho para as pessoas que eram atendidas lá na área social desta casa espírita. E no primeiro dia que ele foi atender as crianças. Lá fizeram uma sala e lá uma cadeira de um consultório mesmo dentro da casa espírita. E no final do dia a dirigente perguntou para ele, né, como é que tinha sido os atendimentos, o que ele tinha achado. E ele falando, olha, achei fantástico, porque a sua equipe é muito grande, as pessoas colaborando, né, as crianças entrando e todas dando um apoio. E, na verdade, ele estava sozinho na casa espírita, né? Naquele dia. Era só ele, não tinha nenhum trabalhador físico ali. Mas ele viu a espiritualidade ali trabalhando. Né? Caramba, histórias é o que eu lindas, estou dizendo. Quando o voluntário se coloca à disposição, ele tem que entender, voluntário espírita no caso, né? Ele tem que entender que tem todo esse processo do plano espiritual por trás. Porque a casa espírita, ela se expande, né, no plano espiritual. Ela não é só aquele conjunto físico ali. Uma dimensão dela no plano espiritual é muito maior.
Muito mais. Agora eu queria fazer uma outra observação, que é assim... Você tem 1 minuto. Rapidinho, tem alguns voluntários que chegam, por exemplo, que eles têm, que nem o caso do dentista, eles têm determinadas especialidades, e eles querem se voluntariar para aquela especialidade. Então, às vezes, o cara quer vir lá e dar um curso de inglês, por exemplo, ou quer vir dar um curso de balé, ou um curso de... E, às vezes, a instituição, ela não tem estrutura para aquilo, estrutura, ou não tem condições para aquilo, ou então não é, naquele momento, de interesse. Entendi. Tá certo? Aí as pessoas, às vezes, se frustram. Ficam bravas. Ficam bravas, falam, pô, eu vim aqui me voluntariar, vim querer ajudar, e eles não estão me dando oportunidade. Aí essa pessoa fica pulando, né, de casa em casa, até encontrar alguém que Compre a atenda. ideia, né? Só que às vezes essa pessoa vai fazer isso depois numa outra casa e a coisa acaba não fluindo. Por quê? Porque não tem todo esse preparo. Quer dizer, se não deu para acontecer daquele jeito que ela esperava, Insista. não é. Boa, bem lembrado disso. É aí. isso. É que às vezes a gente quer fazer a caridade do nosso jeito. Do nosso jeito. Também, né? Vão comentando aí, facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior e pelo nosso WhatsApp 985759580. O que você acha aí da questão do voluntariado? Intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país.
E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Estamos de volta aqui com o Manhã Boa Nova. Mandar um abraço aqui para Sandra Wippe. Bom dia. Ela está em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Também a Valência. Buenos dias, direto de Valência, Espanha. Rezo todos os dias pela paz no coração dos seres humanos. Preciso muito de orações também. Que Deus abençoe todos nós. Beijos. Vamos colocar a Valência aí nas nossas orações e vibrações para que ela seja também aí suprida, né, nas suas necessidades mais íntimas aí e pessoais com as nossas vibrações. E continue vibrando também, viu, Valência? Não deixe de vibrar aí, o mundo conta com as suas vibrações. Pelo Facebook, a Fátima Regina Oliveira Mota, bom dia para todos. Jesus seja o nosso guia e nossa luz. Que seus mensageiros tragam no dia de hoje paz em nossos corações. Que os dirigentes dessa pátria sejam sempre seguidores da ética cristã e caminhem junto com o povo brasileiro. Tá difícil, mas um dia vai chegar nisso aí, viu, Fátima Regina? E se o povo também souber votar bem, né? Vamos esperar aí para 2018. Aparecida Ferreira, bom dia. Uberaba na sintonia, bacana. A gente está em TV aberta em Uberaba. Marli Lemos, bom dia para todos. Conceição Ortiz, bom dia. Margarete Machado, Nádia Marques, Romilda Marques, bom dia. O Wagner Guariente, ele diz: participei do primeiro EMESP realizado no grupo Manuel Bento e a equipe de apoio estava muito bem integrada e bem treinada. E aí ele pergunta: todos eram apenas voluntários do Manuel Bento? Parabéns pelo programa. Você lembra desse evento aí, EMESP? Sim. Eram todos do Manuel Bento? Sim. A organização do evento não era. O Manuel Bento cedeu espaço, né, para esse evento. Só que os voluntários todos que trabalharam ali no evento em si eram do Manuel Bento. O que significa EMESP? Assim? É o encontro de magnetizadores de São Paulo. Jacomelo? Legal. Nós sediamos esse evento, na verdade. Eu acabei fazendo uma palestra também de um trabalho que nós temos lá, de A6, né, que é um tratamento de magnético para doenças psíquicas, que é muito legal esse trabalho. E aí a pergunta que ele faz é se todos os voluntários, acho que ele gostou da organização, né? Se eram... A parte de organização tinham 2 voluntários nossos, a parte da organização do evento. Mas os trabalhadores que estavam lá no dia, todos eram do Manuel Bento. Legal, tá respondido aí, Wagner Guariente. Célia Cristina Leonardo de Bastos, bom dia, amigos da Vila Formosa, em São Paulo. Gratidão aí pela audiência. Agora existe um conceito também muito comum dentro do voluntariado, que é o seguinte: estava conversando com uma amiga esses dias, um centro aí da Zona Norte de São Paulo, que de repente num sábado à tarde não foi ninguém dos dirigentes trabalhando e ficou um empurrando para o outro via WhatsApp. Você não vai? Eu tenho reunião, eu tenho não sei o que com a família. E aí o próprio dirigente, que também é um voluntário, que acaba também não tendo essa consciência e de repente os trabalhadores estavam lá na porta esperando o centro abrir, né? Também tem esse lado aí, né? A responsabilidade da direção é maior. Se uma pessoa vai se prontificar a ser voluntário de uma casa espírita, depois ele se prontifica a participar da diretoria, da gestão, ele tem que ter a consciência de que a responsabilidade dele é maior. Se assume uma responsabilidade. Isso, e muito maior, na verdade, porque a cobrança é maior também. Maior também, né? Tá certo? Proporcional, né? Então, olha, infelizmente acontece, tá, Cláudio? Às vezes os personalismos, às vezes as vaidades, elas acabam falando mais alto, né? E às vezes as pessoas querem que as coisas sejam do jeito delas, do jeito que elas acham que tem que ser. Então fica muito difícil, às vezes, você administrar. Às vezes você manter um grupo unido, um grupo coeso, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter cumplicidade. Sim. Nos objetivos, a cumplicidade na palavra, no bom sentido. Entendi. Né?
E lá no Manuel Bento, graças a Deus, a gente tem uma equipe fantástica, de direção, de dirigentes. Eu diria que é muito fácil administrar o Manuel Bento, por incrível que pareça. Que legal. Graças à equipe que a gente tem, de pessoas comprometidas, aos quais, inclusive, eu quero agradecer aqui publicamente. Que legal. Bacana. Com emoção, inclusive, tá? Vocês dois estavam, durante o intervalo, falando aí de situações que acabaram acontecendo, que provavelmente já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer em alguma casa espírita, que era questão também de alguns profissionais que adentram a casa espírita e acabam se utilizando disso, né, também. É assim, sabe aquilo que eu falei da pessoa vir, ela quer atuar na especialidade dela para ajudar na causa, vamos assim dizer. Então, às vezes vem lá um dentista, às vezes vem um advogado, às vezes vem um psicólogo, um médico, tá certo? Que se prontifica a fazer o atendimento. Aí a casa vai se estrutura para dar aquele tipo de espaço para a pessoa poder se voluntariar e trabalhar. Porém, o grande interesse dela, às vezes, não é o de servir, e de se servir. Então não é comum acontecer de o profissional vai, ele começa a atender as pessoas gratuitamente na casa espírita e depois encaminha essas pessoas para o seu consultório particular. Infelizmente tem disso também. A casa tem que ficar alerta. Tem de tudo, né? E tem também aquilo que a gente estava comentando, quando você se dispõe a um trabalho, por exemplo, no meu caso, um trabalho de orientação jurídica. Então, você se dispõe a dar uma orientação jurídica, aí não a patrocinar a causa, né, da pessoa, no caso, se for necessário. E às vezes a pessoa confunde, porque ela acha que você também precisa pegar a causa dela ali como uma assistência judiciária gratuita, né? Então, tem esses dois lados. Pô, mas você é espírita, né? E não vai me atender de graça. E uma outra questão também, Edson, que eu queria até te perguntar, perguntar a sua opinião. Existe também de algumas casas, alguns dirigentes, um empecilho maior para aceitar certas colaborações. Às vezes o dirigente, por preconceitos ou mesmo por algumas ideias equivocadas, ele impedir que, às vezes, algum trabalhador possa trabalhar até por um excesso de rigidez. O que você acha disso? Existe, sim. É aquilo que eu estava falando, do personalismo, né, das ideias. O dirigente, ele acha que o centro tem que ser do jeito dele, ele que fundou, por exemplo, ou ele que... Né? Sim. E tem que ser do jeito dele. Então, ele às vezes rejeita determinadas coisas que vão ou contrários às suas ideias, ou até por receio de que aquilo vá mexer na estrutura que ele criou de controle. Tem isso também. Tem. Esse dirigente, na verdade, eles estão ultrapassados, né? Eles não perceberam que a gente está vivendo num mundo de transformação e que aquela estrutura física, né, aquela estrutura de direção de cima para baixo, ela não se sustenta mais. Hoje você tem que ser coparticipativo, você tem que ter colaboradores que possam acreditar na causa, que é aquilo que eu falei da cumplicidade, né? Que acreditem na causa e que tenham liberdade também de fazer a coisa fluir. É por isso que eu falei que é fácil administrar o Manuel Bento, porque graças a Deus a gente tem uma equipe e tem esta forma de pensar e de estrutura. Quer dizer, os dirigentes têm total liberdade de fazer as coisas lá. Eu não fico, como presidente, sabe, cobrando, determinando e tal. Eu só entro na hora que precisa... Você dá autonomia, né? E eu só entro na hora que precisa de uma intervenção um pouco mais... Sim, que é a função, né? É isso. Saber delegar também... a pessoa precisa ter um talento, né? Saber delegar não é para qualquer um, né? Delegar e acompanhar e saber ponderar na hora que for necessário, intervir de uma forma quando for necessário, né? Exatamente. Vamos agora com o Celso Santos, com o quadro Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Acompanhei. Bom dia! Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e amigo telespectador da TV Mundo Maior. O tema desta semana, fé. Em Kardec, esse conceito é apresentado dentro de um quadro argumentativo construído para negar uma outra noção, atribuída pelo professor Lyonès às religiões dogmáticas, a fé cega. Nesse sentido, a fé raciocinada seria algo próximo de fé fundamentada. Isto é, o adjetivo referente ao raciocínio daria ao sujeito o significado de um estado e não de um processo.
Ou seja, a fé raciocinada não seria propriamente uma fé que raciocina, e sim uma fé que já raciocinou antes para se constituir. Tal interpretação consegue parcialmente satisfazer o quadro lógico de separação entre fé e razão. Haveria primeiro o movimento de raciocínio e somente depois a fé se constituiria. Nesse contexto, a fé raciocinada, qualidade que a tornaria inabalável, seria não apenas aquela que se constituísse por um movimento de decisão racional, mas também a que se mantivesse em regime de racionalidade contínua, inclusa essa exigência no exercício da própria fé. A conciliação necessária, neste caso, entre os conceitos de fé e razão, seria feita pela mudança de um raciocínio lógico para um raciocínio dialético. Os contrários, ao invés de se excluírem, se complementam, se conjugam na explicação da realidade. Amigo ouvinte, amigo telespectador, em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta, questiona. Para isso, a fé há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na interação entre o saber humano da vertente científica, filosófica ou experiencial, e o saber, claro, espiritual, originado da interlocução mediúnica. Eis, portanto, sob formulação espírita, a razão comunicativa, um movimento de construção da crença. Por isso, existe aquela frase, enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre este assunto, fé inabalável, fé raciocinada. Até amanhã, forte abraço. Até amanhã, Celso Santos, como você sabia, mandar um abraço aqui para o Alberto Carlos, está no youtube.com/TV Mundo Maior. Bom dia, estou aqui na Paraíba, maravilha, obrigado aí pela sua audiência, viu, Alberto Carlos? Também pelo Facebook, a Rosemary Salles, bom dia, muita paz, luz a todos. Nilza Toledo, que está em Espera Feliz, Minas Gerais, bom dia. Lenir Lucas Lima, bom dia, irmãos de fé, abraços de luz. Também tem participação aqui pelo WhatsApp, 985759580. O Marcos de Guarulhos diz o seguinte: se somos sabedores que não somos autossuficientes, então preciso ouvir com mais atenção para que possa ser mais útil em tudo que se propõe a fazer, né? E o voluntário tem que ter essa habilidade. Humildade, né? Humildade. É a lei de sociedade. É, lei de sociedade e justiça. A Laíde Ana Silva, que está no Tucuruvi, em São Paulo. Bom dia, Cláudio e convidados. E para ser voluntário, temos que ter vontade e comprometimento. Adoro o voluntariado, que é isso que o Edson comentou, né? Comprometimento acima de tudo. Bom dia, Cláudio. Fiquei emocionada com esse trabalho do dentista. Se precisar de um voluntariado, é só entrar em contato. Agradeço o carinho e todo o trabalho que você e a equipe da TV Mundo Maior, RBN, gratidão, Mari do Jaraguá, vão participando aí pelo 985759580. Hoje tem a Blitz FEAL, Vanessa Cavalcante, junto com a equipe da Blitz FEAL, estarão lá no Centro Espírita Reencontro, que fica na rua Sebastião Preto, número 47, na Moca, em São Paulo. O horário do meio-dia às 18 horas, você vai poder participar lá com a Vanessa, nos links ao vivo, aqui na Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior. O público pode participar também aderindo à campanha Espiritoteca, colaborando aí para que possamos levar o consolo e esclarecimento a quem precisa por meio da boa leitura, e vai ganhar muitos brindes com os kits da Fundação Espírita André Luiz. Então passa lá a partir do meio-dia, conversa com a Vanessa Cavalcante, toda a equipe da Blitz FEAL, Rua Sebastião Preto, número 47, na Moca, em São Paulo, a partir do meio-dia, no Reencontro.
Esta rua Sebastião Preto é uma travessa ali da Avenida Paz de Barros, um pouquinho para cima ali do Juventus, né, da Rua Juventus. Então, participe da Blitzfeal hoje no reencontro e conheça pessoalmente lá o sorriso, né, Elaine? É isso, lindo sorriso mais lindo da sorriso TV Mundo Maior e Rádio da Boa Nova, Vanessa. que é da Vanessa Cavalcante. Você concorda, né, Edson? Concordo, lógico. Nós estamos sentindo falta dela aqui. Vai falar não, viu? Não, mas eu gosto muito da Vanessa, eu chamo ela de Pimentinha da Pimentinha, rádio. Né? Pimentinha da rádio. Vamos acompanhar agora uma entrevista da jornalista Eliette Ribeiro com Orlando Fantasini, falando do tema refugiados e os desafios que eles têm aqui no Brasil. Acompanhe aí. O seminário Refúgio e Migrações em um País Continental ocorreu na manhã do dia 22 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, o GRU Airport, em Guarulhos. E Orlando Fantasini, membro fundador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos, um dos palestrantes, vai trazer mais detalhes do que foi abordado durante esse seminário, que abordou temas relacionados aos desafios que o Brasil enfrenta no recebimento e acolhimento dos refugiados. Foi isso que foi abordado hoje, Orlando? Sim. O objetivo era fazer o debate sobre a questão migratória e de refúgio no Brasil e, obviamente, também falar sobre a situação de Guarulhos. Teve presente a irmã Rosita, que é do Instituto Migrações e Direitos Humanos de Brasília, o Paulo Sérgio, que veio representando a Isabel, que é a representante do Acnur no Brasil, e também o Dr. Marcelo, da Polícia Federal. E o objeto todo do debate é justamente clarear para as pessoas e para a sociedade em geral a situação migratória, a questão dos refugiados e, obviamente, o papel que Guarulhos tem através do Aeroporto Nacional como porta de chegada tanto de imigrantes quanto de refugiados. E, Fantasini, você faz bem referência aí a respeito do município de Guarulhos, que abriga aí o maior aeroporto do Brasil e também o mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados. E, por conta disso, como você bem fez referência, acaba sendo a porta de entrada de imigrantes e refugiados aqui no país. E o que pode ser melhorado nesse sentido? Qual é a situação atual do município quando falamos dessa questão de imigrantes e refugiados aqui no Brasil? Olha, no geral, o Brasil é um dos países que pouco acolhe migrantes e refugiados, né? Nossa população de mais de 205 milhões de habitantes tem, entre imigrantes e refugiados, aproximadamente 1% da população. Ou seja, se comparado a outros países, é pouquíssimo o acolhimento aqui no Brasil. Óbvio que o acolhimento sendo pequeno no Brasil também nas várias cidades. Guarulhos, tendo o aeroporto internacional, ele carece muito de ter algum serviço, embora tenhamos dentro do aeroporto o posto humanizado, que é uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Justiça. Mas o que nós não temos é uma acolhida para aqueles que vão permanecer, né? Essa acolhida significa que as pessoas têm que ter um momento de transição. E aí o Centro de Direitos Humanos aqui de Guarulhos, em parceria com a GRU Airport, acabou construindo fisicamente, né, e agora construindo de forma a prestar esse serviço para atendimento tanto de imigrantes quanto de refugiados que precisem, por um período, de um espaço para serem acolhidos, até que eles façam essa transição de idioma, de uma recolocação num posto de trabalho, enfim, para que eles possam recomeçar efetivamente a vida deles. E, Fantasini, há esse Centro de Defesa dos Direitos Humanos, de que forma ele funciona, assim, quando falamos de forma efetiva? Qual é o trâmite? Como que ele trabalha essa questão aí das entradas de imigrantes e refugiados aqui no nosso país? Olha, geralmente o centro ele é acionado através de organizações ou até mesmo e parcerias que já foram estabelecidas com o próprio Acnur, com
forma do trabalho que é desenvolvido. A questão de acolhimento, da perspectiva, de um prazo para a pessoa poder se hospedar, nós vamos construir esse processo através de alguns critérios, por indicações, obviamente, o do próprio Acnur, de organismos de migração, do próprio aeroporto, da Polícia Federal, enfim, para que a gente tenha a certeza de que o apoio está sendo efetivamente para migrantes e para refugiados que têm uma necessidade, né, e para que não se transforme num local onde as pessoas contem uma história para poder ter um abrigo provisório. Então, é um processo que nós estamos construindo, se abrindo a essas parcerias, né, e ofertando a possibilidade de dar esse apoio, essa ajuda, no primeiro momento, tanto a migrantes quanto aos refugiados. E, Fantasini, esse seminário que ocorreu nesta manhã de quarta-feira, dia 22 de novembro, você acredita que seja aí o início para que haja essa melhora, como bem foi dito aí, refúgio e migrações em um país continental? Você acha que poderão ser superados aí esses desafios que o Brasil encontra na hora de receber esses refugiados e imigrantes? Olha, sem dúvida, né? Toda e qualquer iniciativa, ela tem por objetivo de fazer a provocação à sociedade, no sentido de que a sociedade se envolva mais, e por vezes a própria sociedade é quem vai fazer com que o Estado brasileiro, com que os poderes públicos também se envolvam mais, né? Não basta só a necessidade de termos uma abertura maior no nosso país para a recepção tanto de migrantes como de refugiados, né? Mas é fundamental que haja uma vontade política. Sem essa vontade política de possibilitar o ingresso de migrantes, refugiados no país, a sociedade, por si só, ela não tem toda a estruturação necessária e recursos necessários para poder fazer esse acolhimento. A estrutura do Estado é fundamental. Então, hoje é um seminário aqui, amanhã é em outra cidade, em outro local, e aos poucos se vai criando uma nova consciência da importância e da necessidade do Brasil se abrir mais para ser um país receptor, tanto de imigrantes quanto de refugiados. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Isso aí, agradecendo a participação da Eliette Ribeiro. A Carmencita está pelo WhatsApp aqui. Bom dia, amigos. Desde 2002 estou na doutrina espírita, sou voluntária, mas com certeza eu recebo muito mais do que tenho doado. Agora sinto a doutrina em mim, que o dia seja lindo. Beijos, Carmencita. Obrigado aí pela sua participação. A Olindina Nascimento, bom dia, sempre ligada em vocês. Ela está em Salvador, na Bahia. E pelo Facebook, Lourdes Victor, bom dia. Maria Cícera, bom dia. Também a Marilaide Moraes de Souza Moraes, bom dia. Ela está em Aimorés, em Minas Gerais. Ainda dentro desse quesito do voluntariado, né, Elaine, existe uma regulamentação, uma lei, né, que estabelece aí que a Casa Espírita, o voluntário tem que assinar ali um papel, um termo, né? Até para evitar futuramente discussões acerca de vínculo empregatício, né? Ele assina esse termo e isenta a casa de qualquer responsabilidade. Porque às vezes confunde também o trabalho voluntário. Conforme a casa tem diretores, dirigentes, que eles tratam o voluntário como se fosse um funcionário. Que é que ele tem horário para entrar, horário para sair, tarefas, cumpre obrigações, dá suspensão, né? Só não tem salário, o resto tem tudo, né? Então precisa tomar cuidado também os dirigentes com isso, né? Sempre olhar aquele trabalhador como um voluntário, não como um funcionário, né? Como um empregado. Então a gente encontra um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. E essa lei regulamenta esses assuntos justamente para poder amparar as casas e numa eventual aí demanda judicial, né? Que na verdade já teve, tá? Sim, sim. Já teve voluntários que acionaram
algumas casas aí. Com vínculo trabalhista. Empregatício. E acaba ganhando, né? Porque a CLT delimita o que é empregado e o que é empregador. E se aquela relação jurídica ali preenche esses requisitos, né? Que é o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, pode configurar sim o vínculo empregatício. Acaba configurando o vínculo. Olha só, né? A coisa é Tem que ficar às vezes atento. também é por isso que alguns dirigentes têm certo cuidado, tá? E um certo receio em colocar voluntários, né? É verdade. Em função disso. Sim. Tá em cartaz no Teatro Fernando Torres, aqui em São Paulo, a peça Emmanuel, à luz de Chico Xavier, na rua Padre Estevão Pernet, 588, próximas estações do metrô Tatuapé e Carrão. Informações 0 Operadora 11 2227 1025. E a temporada vai até o dia 15 de dezembro, sempre às sextas-feiras, às 21 horas. E quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto para assistir a peça Emmanuel, à luz de Chico Xavier, em cartaz no Teatro Fernando Torres. Queria saber de vocês, a gente vai começar esse assunto agora, mas tem 3 minutos para o intervalo e a gente prossegue no outro. Qual a importância de Emmanuel no desenvolvimento aí do conhecimento espírita? Como que você analisa o papel do Emmanuel, Edson? Sim, ele foi importante, né? Porém, a gente tem que saber separar as coisas com relação ao Emmanuel, tá? O Emmanuel tem algumas fases, né? Ele, por ter sido o mentor do Chico, o principal, vamos assim dizer, né? Ele teve fases, porque o próprio Chico teve fases, né? A gente até já comentou isso num programa passado. Então, quando você começa a ler toda a obra do Emmanuel, você consegue distinguir ali diferentes Emmanuels, vamos assim dizer. Tá? Então você tem um Emmanuel, por exemplo, da série histórica ali, dos romances maravilhosos. Paulo né? Estevão. Não, começou ali com há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão. Puxa, esses romances são fantásticos, né? Para trazer luz para um entendimento de uma série de coisas. Depois você tem o Emmanuel acompanhando o Chico, né, nos programas lá, Pinga Fogo, que foi momentos fantásticos para a doutrina, né, de esclarecimentos e de fincar mesmo, né? Eu diria que fincou ali uma bandeira do Espiritismo no Brasil, esse programa. Né? Vamos fazer o seguinte, continua nessa sua linha histórica aí do Emmanuel, vamos para o intervalo, na volta a gente vai continuar com esse assunto aí. Até já. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal.
A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Você, leitor voraz que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, pessoal participando aqui pelas redes sociais. A Célia Cristina Leonardi Bastos, ela diz o seguinte, que ela é voluntária numa casa espírita e tudo fica melhor. Ela sai do trabalho com uma sensação de dever cumprido, o dia fica mais leve, ela dorme bem e sente um grande bem-estar
e ela acredita que recebe muito mais do que doa. Para mim é como se fosse um presente que ganho de Deus por ser voluntária. Parabéns aí, Célia Cristina. Simone Dias, bom dia, queridos. Luiz Fuster, bom dia a todos. Paz ao mundo. Ainda mais agora, né, que o Trump declarou aí Jerusalém como a capital aí de Israel, né? Não é mais Tel Aviv, né? Vamos ver se os outros países vão seguir nessa mesma onda. Vamos com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade. Na volta a gente vai falar aí sobre a questão de Emmanuel. Até já. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. No quadro de hoje, vou conversar com um dos principais cantores e compositores do Grupo Arte Nascente de Goiás. Seja bem-vindo, Maurício Keller. Quando foi que o GAN iniciou as suas atividades e qual o objetivo deste trabalho? Celso, obrigado aí pelo convite da Rádio Boa Nova, é um grande prazer. O Grupo Arte Nascente, desde 89, ele vem com essa missão. A missão do Grupo Arte Nascente é a valorização da vida através da arte, né? E, obviamente, também a divulgação da doutrina espírita através da arte. No seu estado, Goiás, você ainda tem encontrado alguns espíritas indiferentes à arte espírita? Isso tem mudado bastante, viu, Celso? Tem mudado muito e nesse percurso aí que o grupo já caminhou, a gente tem percebido essa diferença. A gente tem percebido a criação de muitos grupos, tanto da parte da música, como da parte do teatro, de dança também, em várias localidades. Hoje em dia é promocional falar que é espírita, né? Isso promove um trabalho, falar que é espírita. As pessoas ficam interessadas, querendo saber. É claro que a gente sabe que existem muitas pessoas ainda conservadoras, com muita dificuldade de absorver isso tudo, né? Mas quando o Grupo Arte Nascente começou, nós éramos proibidos de tocar percussão dentro da Casa Espírita. E daí, logo depois, passou-se uns 5 anos mais ou menos, a gente já estava tocando era guitarra e bateria. Aproveitando, Maurício, deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e também para o nosso telespectador. Eu quero agradecer então mais uma vez, Celso, pela oportunidade e quero deixar todo o meu carinho, o meu abraço para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. A mensagem que eu deixo é que a arte, ela deve ser um instrumento, um trampolim, uma mola propulsora para dentro de nós mesmos. Nós possamos usar a arte para que a gente possa se transformar mesmo, sabe? A gente possa usar a arte para que a gente possa fazer um mergulho interior e a partir daí a gente poder fazer a transformação que a gente deseja no mundo. Eu acho que a arte só tem esse poder e ela é uma grande ferramenta. Grato por sua participação. A música desperta na alma impressões de arte e de beleza que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros. Uma participação na vida divina em seus encantos e seus êxtases. A música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. E você, amigo ouvinte, telespectador, está indiferente à arte espírita? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, a sua participação no WhatsApp, na linha do ouvinte ou por e-mail. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Aguardo a sua opinião. Forte abraço e até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. Vamos continuar, Edson, falando sobre a questão de Emmanuel aí. Qual a importância dele aí dentro do desenvolvimento do pensamento espírita? Então, eu estava aqui explicando que ele tem uma importância grande, mas que a gente tem que saber separar as coisas, porque teve momentos, né? Até o próprio desenvolvimento do Chico também teve seus momentos, tá certo? Então a gente estava falando aqui da série dos romances maravilhosos dele, né? Da questão de trazer a história em si. Uhum. Vamos relembrar de novo, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam. Paulo Estevam é um livro fabuloso, impressionante, né?
Depois você teve uma série dele acompanhando o Chico, como eu falei, lá nos programas Pinga Fogo. Quer dizer, aquilo ali foi um marco, eu vejo que foi um marco para a doutrina espírita no Brasil, para ela se fortalecer e se fincar, né? E deu muita divulgação. Nossa, fantástico, poxa. Numa época que, nós estamos falando em 1970, 71, 10, 20 milhões de pessoas sintonizadas no programa, um programa que era 1 hora de duração, virou 4, 3 horas de duração, depois teve um repeteco. Aí na sequência vieram as novelas espíritas. Então nesse sentido aí, teve uma importância muito grande. Porém, tem algumas coisas que eu alerto aí às pessoas, sem demérito de nada, sem demérito de Emmanuel, de Chico, que a gente tem que saber separar as coisas. Tem obras atribuídas a Emmanuel que eu acho que não são do Emmanuel. Eu acho, é opinião minha. Você acha que houve uma... Sim, manipulação? Infelizmente, tá? Por exemplo, querem atribuir ao Emmanuel uma importância como se ele fosse o mentor do Brasil. Não, ele foi mentor do Chico Xavier. Então, por exemplo, tem gente dizendo que o Emmanuel já participava da codificação, porque tem uma mensagem dele lá para Kardec. Na verdade, tem uma mensagem no espírito chamado Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 11, né, que é... No capítulo 11, acho que é amar o próximo como a si mesmo, e tem uma mensagem lá, o egoísmo. Quem assina é Emmanuel, mas não precisa necessariamente ser o mesmo espírito, tá certo? Outros querem que o Emmanuel governe o país, então já estão dizendo que ele nasceu lá no interior de São Paulo, que em 2045 ele vai ser o presidente do Brasil. Tem de tudo. Tem de tudo, então a gente tem que saber, a gente sempre fala lá pro pessoal que a gente tem que saber ler as coisas e racionalizar sobre elas, saber separar as coisas. Nós já discutimos aqui num programa sobre a questão da alma gêmea, lembra? Lembra? Sim. A que pessoa o Emmanuel fala disso. E a pessoa questionando. Quer dizer, esse Emmanuel que fala da alma gêmea não é o mesmo Emmanuel que fala de outras coisas. É uma questão de saber separar. E de usar o raciocínio, tá? Querer colocar o Emmanuel como mentor do Brasil, aí já é demais. Ele foi mentor do Chico, fez um trabalho maravilhoso com o Chico, ajudou o Chico muito, tá certo? Mas o Chico teve outras coisas. Por exemplo, a obra de André Luiz, então... Fantástica. A obra de André Luiz, eu acho que ela tem tanta importância quanto a do Emmanuel, do movimento espírita. Você falou aí do capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E é o egoísmo. Item 11, mensagem psicografada em Paris, em 1861, que fala sobre o egoísmo. O título é O Egoísmo. Isso. E quem assina é o Emmanuel. Mas não necessariamente é o mesmo Emmanuel. Não dá para saber se é não. o mesmo espírito, porque Emmanuel é Deus conosco, né? Então, né? O significado de Emmanuel, né? Deus conosco. O que me remete mesmo é o fato de ser o mentor espiritual do Chico Xavier. E se a gente trouxer por quem lê os romances, né? Ou há 2000 anos, 50 anos depois, todos esses que o Edson falou, o que nos remete sempre acho que a gente tem que ver a essência e o ensinamento que ele deixou para nós, né, através da psicografia do Chico Xavier. E sempre que a gente fala de Emmanuel, né, até por conta dos romances, que sempre a gente sofre um impacto quando lê esses romances, né, são muito lindos e mexem muito com a nossa essência, a gente vê a mensagem que Emmanuel deu para nós. E para mim o que ficou muito gravado é essa trajetória evolutiva do Emmanuel como espírito, né? O conhecimento das encarnações passadas e de que forma que houve o progresso dele, assim como do Chico Xavier também. Então, mais do que a forma ou essas questões polêmicas, o que é importante para nós é quando a gente tem contato com essa obra, de vermos o quanto nós estamos nesse processo evolutivo, né? Então, quando você se depara com esses ensinamentos, serve para a gente, para nós como uma força, para que a gente continue, né? E sabendo que nós também estamos nesse processo evolutivo, né?
Então, é isso que mais me marcou, que mais me marca. E nós somos espíritas, sem dúvidas, como as lições de Emmanuel nos ajudam do trabalho na casa espírita, na condução da nossa vida, de tudo, né, Edson? Sim. Então isso é indiscutível, né? Moral, que ele trabalhou em vários livros, esses aspectos históricos, mas isso não quer dizer que a gente não possa questioná-lo, né? Sim. E até um certo endeusamento, né, como algumas pessoas fazem, com o próprio Chico, né? Isso que tem que tomar cuidado, porque o Edson fala muito isso, né? É assim, veja, a gente tem que aprender a ler e separar as coisas e extrair o que é bom, né? Mas não ficar atrelado àquele pensamento e tudo que vem dessa fonte passa a ser inquestionável, entende? Não é assim que funcionam as coisas. O Kardec nos ensinou a raciocinar. É a fé raciocinada, né? Que até o Celso Santos falou sobre isso hoje aqui, né? É verdade. E você só faz um raciocínio sobre alguma coisa quando você questiona. É verdade. Não aceitar tudo, né? A gente precisa realmente refletir, né? Porque ainda mais isso durante toda a história da humanidade, né? As pessoas usam muito o lado religioso, até a mediunidade, para manipulação, né? Sim. Então, é muito importante isso que você está falando, principalmente para aquelas pessoas que estão nas casas espíritas, a gente falou do voluntariado, para aquelas pessoas que estão ingressando na doutrina, né? Sempre a fé e a razão, né? E a gente não pode perder isso de foco nunca, para a gente poder ser verdadeiro, né? E eu queria fazer um complemento, porque a Aline citou bem essa questão da própria evolução do Emmanuel, né? Ele foi senador Públio Lentulus, ele foi depois escravo, ou seja, ele teve uma trajetória que ele narra, inclusive, nos livros ali, né? Ele não deixa claro que é ele, mas depois a gente fica sabendo que foi ele. Mas depois tem toda uma outra trajetória dele dentro do movimento católico, que ele foi bispo várias vezes, dizem que ele foi Manuel da Nóbrega, por aí afora. Então tem toda uma estrutura de pensamento também voltado para o catolicismo. Fica o ranço, não tem marca, como. Né? Fica. Por mais que você queira, de alguma forma, se libertar, né? Isso não acontece da noite para o dia. E do próprio Chico Xavier, né? Porque você vê, Chico Xavier é mineiro, né? Minas Gerais, né? Aquela influência católica, a família católica, criada, ele praticamente foi criado dentro da igreja, né? Tanto que tem aquela passagem dele com o padre. Então, tem muita influência do catolicismo. Sim. Isso é cultural, né? E fica, no Brasil, às vezes, no modo de interpretar, né? Algum conceito espírita, né? Por isso que a gente tem que ter essa liberdade aí de questionar sempre. E eu queria deixar claro o seguinte, eu não estamos aqui criticando o fato de ter sido católico, pensamento, não é isso. É que quando você fala num pensamento desse tipo, ele é um pensamento que ele restringe, né? O catolicismo, ele não permite o questionamento. Tem coisas que você pergunta que você não tem respostas, tá certo? Ela fica só... A resposta existe, mas ela está num núcleo pequeno ali que não tem interesse que isso O que vem mudando também, né, essa ideia. Aos poucos, né? Isso também vem mudando. Então é nesse aspecto só que eu faço esse alerta, tá bom? Beleza. Agora, com relação à importância, tem sim. E falando em Chico, Emmanuel, a gente tem a coluna aí Pensamento e Vida com o Juliano Posati. Vamos acompanhar. Pensamento e Vida com Juliano Posati. Talvez por um efeito pós-revolução industrial, talvez como uma consequência do sexo livre, do amor livre, do rock and roll de Woodstock, seja como for, hoje a nossa sociedade tem uma expressão multifacetada em pequenas tribos ou grupos de interesse. Você já reparou que existe a tribo do pessoal que gosta de se vestir de preto, a tribo do pessoal intelectualizado, a tribo do pessoal que gosta de um churrasquinho na laje, a tribo do pessoal que gosta de viajar e a tribo do pessoal que gosta mesmo de assistir um filme em casa comendo pipoca. Seja como for, as tribos se associam entre elas. E esse é o tema que eu quero falar com você hoje. Associação, capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel por psicografia de Chico Xavier. Veja só que curioso, o Emmanuel diz que assim como os sóis dos sistemas planetários atraem em torno de si
a órbita dos planetas, assim também ele diz aqui, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Ou seja, o bom e velho diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Veja, pensamento e vida, em resumo, sempre vai trazer a reflexão de que a nossa vida é consequência daquilo que nós pensamos. Diferentemente do que os endocrinologistas de plantão poderiam dizer, nós não somos exatamente o que comemos com o nosso corpo, mas nós somos o que pensamos, ou seja, nós somos o que digerimos com a nossa mente. O nosso foco mental é a expressão mais sincera e verdadeira daquilo que de fato nós somos. Veja, se as almas se entram em ressonância com correntes mentais que respiram as almas em que se lhe assemelham, isso significa que por atração você reflete ou você se associa com correntes mentais, com grupos de almas que pensam semelhantes a você. Logo, se você está num grupo onde você não está curtindo aquela atmosfera, provavelmente está havendo uma rejeição natural. De repente, você já está experimentado, iniciado, você já teve uma vivência a qual elevou o seu padrão vibratório e você já não consegue efetivamente desfrutar de outros grupos que pensem ou, na verdade, que estejam com outro foco de pensamento. Isto não significa necessariamente um separatismo, uma divisão, ou seja, não adianta se sentir o povo eleito, ou melhor, a última bolachinha recheada do pacote, e simplesmente se afastar de todo mundo, mantendo-se somente em contato com a sua tribo. Porque, afinal de contas, é a expressão desse sentimento que vai fazer com que as pessoas tenham atitudes ou tenham a percepção que as primeiras comunidades cristãs despertavam. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, as pessoas olhavam para os discípulos, olhavam para a primeira comunidade cristã e diziam: vejam como eles se amam. Era algo que chamava atenção. A discrepância do padrão vibratório era tão grande, mas por ser tão grande e de um testemunho tão fiel, atraía a atenção, despertava o interesse, e assim eles começavam a dilatar essa corrente de ressonância, porque todos no frigir dos ovos querem amar e ser amados. Todos buscam a plenitude do amor manifesto, a plenitude da vivência do amor. Então, não é porque nós nos associamos por ressonância naturalmente a grupos cuja expressão e cuja experimentação das questões espirituais se pareçam com as nossas, não é por isso que nós devemos nos isolar como se fôssemos as últimas bolachas recheadas do pacote. Ao contrário, é por isto mesmo, é sabendo que você pertence a um grupo, sabendo que você já está aqui conectado com um sentido de ressonância, com a ressonância de uma causa, é que você deve sim ter essa manifestação, ou seja, se relacionar também com outros grupos, fazendo com que este desejo, com que esta manifestação do amor atraia, como a luz atrai as mariposas, atraia novas pessoas para esse patamar de vivência espiritual. Ciao, sempre avanti, que questa è la cosa più importante. Legal é a participação do Juliano Posati com a coluna Pensamento e Vida, todas as quintas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. Ó, Edson, tem a pergunta aqui da Rosana Visgueiro. Bom dia, a paz do nosso Mestre Jesus Cristo e Maria de Nazaré. Eu pergunto se Emmanuel já reencarnou, como dizem. É verídica essa reencarnação? Ela é de Arapiraca, Alagoas. Então, isso aí é tudo suposições, são especulações, né? Aliás, tem um rapaz aí no interior de São Paulo sofrendo com isso. Dizem que ele é o Emmanuel. Onde ele vai, ele se apresenta. Não, prazer, não sou o Emmanuel. Sabe? Estão criando até problema para esse rapaz aí. E não tem nada a ver. Dizem que o Chico falou com alguém que talvez o Emmanuel viria. Gente, é tudo assim. Dizem que o Chico falou para alguém.
Aí aquilo passa a ser uma verdade. E eu fico perguntando, o que isso... A gente saber, por exemplo, que o Emmanuel está reencarnado, o que isso vai mudar para a gente aqui? Se eu não me transformar, se eu não ficar melhor, se eu não me dedicar, eu vou ficar esperando o Emmanuel fazer alguma coisa por mim? Cada um no seu processo evolutivo. É que aparece de amigo do Chico, né? Que viveu lá, pelo amor de Deus, é demais. E às vezes se constroem coisas baseadas nisso, numa informação de um amigo. Por isso que eu falo, a gente tem que questionar, tem que raciocinar, não pode ir simplesmente aceitando as coisas assim. Então, respondendo claramente para você, eu não acredito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu quero saber a opinião da Elaine também, se ela acredita ou não. Intervalo daqui a pouquinho, último bloco do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Até já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida. Ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos,
mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Último bloco aqui do Manhã Boa Nova. Lembrando a você que amanhã é feriado, o programa está gravado. Eu, o Dario Arantes e o Norberto Gavioli discutimos aí vários assuntos e dentre eles a questão dos direitos humanos, né? Já que 10 de dezembro é considerada aí uma data importante para os direitos humanos, segundo a Organização das Nações Unidas, e outros assuntos aí, entrevistas, participação do Celso Santos, as colunas aí de sexta-feira. Então a gente conta com a sua audiência. E fazer um agradecimento aqui aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Diariamente nós estamos fazendo isso. Os sócios mais antigos, a Alice Capel, que é sócia desde agosto de 2000, o Odilon Socorro Barra, também sócio desde outubro do ano 2000. A gente agradece por todos esses anos, né, e continue conosco no Clube Amigos da Boa Nova. E temos novos sócios. O Paulo Roberto de Oliveira, desde outubro deste ano, 2017, e o Antônio Florencio Duarte, também desde outubro de 2017, que eles possam continuar conosco aí durante muito tempo. E você, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, liga agora e filie-se ao clube 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 ou pelo site amigosdaboanova.com.br. E o nosso carinho, a nossa gratidão a estes sócios que estão conosco desde o ano 2000 e aqueles que chegaram agora em outubro de 2017. 0800 12 18 38. E aí, Elaine, você acredita que o Emmanuel reencarnou? Eu partilho da mesma ideia do Edson. Eu não tenho uma convicção sobre isso, embora a gente tenha lido muitas coisas, né? A gente estava até debatendo aqui durante o intervalo. Eu fiz uma analogia com Jesus, né? Que Jesus foi tão esperado, né? Tantas profecias de que o Messias iria voltar, iria reencarnar, e o que ele não foi reconhecido, né? Foi perseguido, não foi compreendido. Então, será que é importante a gente saber se ele foi, se ele reencarnou ou não, né? Lembrando sempre que o nosso nós temos que cuidar da nossa existência, né? Então, claro que se um espírito iluminado vem com uma missão de nos ajudar, é ótimo, né? Mas quantos espíritos nesse momento, né, estão encarnados, estão trabalhando em benefício da população, da humanidade, ninguém né? sabe, né? E estão anônimos, né? Então, que a gente tem acho essa que isso coisa... é meio irrelevante para nós, né? A gente tem essa coisa messiânica, né? Precisa vir alguém de fora Salvador, para melhorar, né, a educação, para melhorar. E quando a responsabilidade é nossa. Né? A gente traz isso aí dos ancestrais, né? Que sempre vem um salvador, né? Enquanto, na verdade, a responsabilidade é toda nossa, né? E até na política a gente tem isso, né? Também precisa vir um salvador aí para mexer no... E aí a gente joga papel no chão, a gente xinga no trânsito, a gente, né? É isso aí. O Marivaldo Souza, bom dia, aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Roberval Galindo, bom dia a todos, muita luz, ele é de Arco Verde, no Pernambuco. Ivone Marques, bom dia. Elizabeth Torres Vaz, bom dia, que seja maravilhoso. E a Iraide Tanimura, bom dia, também participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Nosso assunto agora é sobre materialização de espíritos. O codificador Allan Kardec, auxiliado pelos espíritos superiores que o assessoravam, trouxe esclarecimentos fundamentais sobre a questão da fenomenologia mediúnica. Esses esclarecimentos são abordados com profundidade no livro dos Médiuns, que traz apontamentos sobre os fenômenos de materialização. Um deles, o espírito que quer ou pode aparecer revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, pode-se tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor,
como da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez de um relâmpago. Em outro trecho também do livro dos médiuns, Kardec diz: então não é mais pelos olhos que se constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir a ilusão a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida a dúvida quando se pode agarrá-la. Palpar, quando ela mesmo nos agarra e aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns, e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram depois da morte com todas as suas aparências. Também temos um caso famoso, né, que durante 3 anos consecutivos o espírito Kate King se manifestou em sessões de materialização dirigida por Sir William Crookes. Virou até um livro, né, a respeito destas experiências. Edson, existem ainda casas espíritas que fazem trabalhos de materialização? E por que diminuiu tanto da época de Kardec para os dias atuais? Onde estão esses médiums de materialização? Eu desconheço, e deve existir, mas eu desconheço casas que fazem materialização. O Manuel Bento já fez no passado. Que legal. Por volta de 1955, 56, mas eu não tinha nem nascido, hein? O Manuel Bento fazia. Lá se manifestava um espírito que chamava de Irmã Noivinha, porque ela se materializava com um véu, inclusive. Tá? Mas era por uma sessão muito, muito restrita, muito fechada, para poucas pessoas e tal. Isso, inclusive, é citado até num livro aí de um pesquisador, tá? Só que ele não fala no nome do Manuel Bento, ele fala no Centro Espírita da Rua Alfredo Pujol, onde eu tive a oportunidade de ver sessões e tal. Então, por que diminuiu? Bom, primeiro, na época do Kardec, foi necessário para poder despertar, para poder, de alguma forma, chamar a atenção do público para o fato. E nessa época, então, teve improfusão, tá certo? Até para que pudesse haver os estudos, como esse do William Crookes, que é fantástico, né? Depois eu vou falar um pouco do William Crookes, tá? Hoje é mais raro, porque esse tipo de mediunidade, ela requer muito do médium. O desgaste físico do médium é muito grande. Tá? Ele expele, né? Quando ele entra em transe, ele expele os seus fluidos. Que é o ectoplasma? Quem deu o nome de ectoplasma foi o Charles Richer. O pai da metapsíquica. Foi ele que deu o nome, né? Não se tinha. O Kardec fala em fluido. Né? Então, o médium expele esse fluido quando ele está em transe. Tem relatos de que o médium, inclusive, tem reduções físicas, né? Diminuição de peso e tudo, pelo fluido que ele está cedendo. Então, um desgaste muito grande. Você precisa de uma concentração muito grande das pessoas que estão acompanhando, então você não pode fazer isso numa sessão muito, muito ampla. Aberta. Tem que estar num ambiente adequado. Né? Eu diria que há um problema até da própria esterilização da coisa, porque esse fluido acaba voltando para o médium, tá? Depois, né? Então, é muito complicado hoje em dia você fazer esse tipo de sessão, por conta das condições que nós temos hoje de vida. A nossa vida hoje não é mais a que você tinha, né, na época do Kardec, você tem uma tranquilidade maior para fazer as coisas e tal. Hoje as coisas são muito corridas. E por exigir demais do médium, é que os médiums foram se rareando, vamos assim dizer, médiums de efeitos físicos, tá? Diz que no passado até se amarravam os médiums, né, para efeito aí de comprovação do fenômeno. O meu pai conta isso, que no centro que ele frequentava, o médium era amarrado. Né? E aí os espíritos apareciam. Né? É para comprovar mesmo. Então, o objetivo dessa época era esse, era de chamar a atenção. Comprovação. Né? É para comprovação. Hoje não tem mais necessidade disso, porque hoje a doutrina chama as pessoas pela razão, né? Pelo conteúdo, pela filosofia, tá certo? Então você não precisa mais desse tipo de informação. Quando eu falei aqui que o Chico Xavier contribuiu demais, o Emmanuel ajudou muito lá naquele programa Pinga Fogo, não teve materialização ali, tá certo? Mas teve materialização das ideias. Boa. É isso, tá certo? Hoje, o que precisa ser materializado são as ideias e não os espíritos. Você vê que é interessante na própria fala de Kardec, né? Que foi importante a materialização, porque
Não se podia dizer que era uma ilusão de ótica, porque era palpável, tangível, então podia ser tocado, sentido. Então realmente era uma forma de comprovar, né, a influência dos espíritos sobre nós. Né? Tem uma pergunta aqui, Edson, antes de você falar do espírito Kate King. O Giriardi Fabrício Muniz Romanini, ele diz o seguinte: se é possível um espírito inferior se tornar tangível e praticar algum tipo de mal com as pessoas? Possível é, mas não é permitido. É assim, você está perguntando se é possível. Possível é. Desde que ele saiba como fazer e que ele tenha as condições para isso. Para que um espírito possa se materializar ou materializar algum tipo de objeto, tem que ter um médium que ceda os fluidos. Uhum. Não necessariamente esse médium sabe que é médium. Porque às vezes a pessoa está cedendo os fluidos, né? Nem sabe. E nem sabe que é aquela que está cedendo aqueles fluidos, tá certo? E o espírito em si tem que saber manipular esses fluidos. Uhum. Eu vou tentar explicar melhor, tá? Quando o médium de efeitos físicos ele entra num transe, ele expele pelos orifícios, vamos assim dizer. Então são a orelha, boca, nariz. Ele expele o quê? Um gás. Sabe quando você está no frio e que você fica falando, não sai uma fumacinha? Uma fumacinha? Então, é um vapor. Então ele vai expelir o ectoplasma como vapor. Tá certo? Depois esse ectoplasma, ele vai em contato com o ambiente, ele vai se liquefazer, ele vai virar líquido. Para depois se plasticizar. Plasticizar que eu falo é se tornar denso. Então, se a gente fazer uma analogia com a água, você põe a água no vapor, aí você captura aquela água, ela vai se tornar liquefeita, né? Vai se tornar líquido novamente, e aí você pode condensá-la com a resfriação e você molda ela. Uhum. Dá para imaginar um negócio assim? Sim. Uhum. Tá certo? Uhum. É mais ou menos parecido comigo. Eu estou usando o exemplo da água aqui, tá certo? Então, possível é. Porém, para ele fazer mal, aí tem que ter uma permissão maior. Tem que ter uma razão. A pessoa que vai sofrer aquele mal tem que estar, de alguma forma, atrelada a esse tipo de situação. Tem que estar numa simbiose. Ali. Tem que estar na simbiose e tem que ser necessário. Quer dizer, há pessoas que se ligam, infelizmente, nessas coisas e acabam sofrendo, mas eu, sinceramente, não acho que isso que seja tão simples assim como a gente possa imaginar. Agora, você falou de objetos também, né? A gente tem uma médium bem conhecida no interior de São Paulo, acho que é Votuporanga, Ederlaci, que ela tira objetos do meio do algodão, né? Eu já li Quer dizer, a espiritualidade está utilizando ali o ectoplasma dela para poder materializar aqueles objetos. Esse é o processo. Eu ainda fico meio na dúvida. Já me perguntaram dela, tá? Eu fico meio na dúvida se não é algo assim que a gente pode chamar aí de fantasioso e de farsa, tá? Estou dizendo da minha parte. Uhum. Mas tá eu vi relatos que me impressionaram, viu, Edson? Então... também ouvi. Eu sempre fico... objetos realmente do passado. Eu sempre fico na questão do questionamento. Hoje eu tenho a opinião que não, mas pode ser que eu enxergando lá e eu vendo, eu acredite. Uhum. É possível ela fazer isso? Sim. Possível é. Eu ia falar, inclusive, isso, tá, Cláudia? Um espírito se materializar, ele requer muito do médium. Agora, materializar um objeto, aí já não precisa tanto do médium, tá? Eu acho que já é mais comum. Quando a gente vê esses casos, por exemplo, de poltergeist, né, que você vê pedras caindo em telhado, o espírito bate num copo. Para ele poder bater num copo e o copo cair, ele precisou materializar alguma coisa. Ou o movimento da mão, ou uma coisa que ele possa fazer com que o objeto caia, tá certo? Então, às vezes, isso é usando a energia reinante no ambiente, que às vezes é expelida mesmo por um adolescente que nem sabe que está cedendo. Que tem, né? Porque o adolescente, ele é uma usina de energias, tá? No momento da adolescência, né? É uma usina de energias, porque o corpo está passando por um processo. Não quer dizer que todo adolescente é médio de efeitos físicos, não é isso. Mas que naquele momento ele está expelindo aquela energia. Entendi. E o espírito pode usar aquilo para fazer algum tipo de interferência no plano físico. Né? Agora, voltando no caso de materialização de espíritos, que você disse que o médium se desgasta muito em virtude desta doação. Né? Sim. E o William Crookes estudou isso lá com a Kate King
E realmente, quando a médium voltava à sua consciência, parecia que ela tinha jogado ali 90 minutos de uma partida de futebol. Ele relata isso, inclusive, certo? Agora, o William Crookes é interessante porque é até bom os ouvintes, né, as pessoas estudarem um pouco sobre o William Crookes, porque, primeiro, ele era reconhecido pela Rainha Vitória, né? Ele era um químico, ele foi descobridor do talho, da matéria radiante, né? Do tubo de rádios catódicos. Então ele foi reconhecido, inclusive, pela Rainha Vitória, ele recebeu uma condecoração como cavalheiro. Virou Sir. Isso é uma das maiores condecorações que a gente pode ter na Inglaterra, tá certo? Tal grau de confiança e de contribuição que ele teve, né, para a ciência da época. Aí ele, como cético que era, se propôs a estudar os fatos espíritas. Então ele anunciou isso lá no jornal científico da época, tá? E foi aclamado pela comunidade científica. Falou, bom, finalmente alguém que é coerente, que é consciente, que vai desmascarar essas coisas. E ele começou a estudar. Ele não tinha ainda conhecido a Florence Cook. Ele começou a estudar, por exemplo, mãos que se materializavam em cera quente, mãos luminosas que saíam assim no ambiente e tal. Depois ele conheceu a Florence Cook e aí ele começou a fazer o grande trabalho dele. Né? Essa médium realmente era impressionante no que ela conseguia produzir de efeitos, né? de ectoplasma necessário para poder... Pô, a Kate King se materializava, ele conseguia pesar a Kate King e comparar que o peso da Kate King com relação a Florence Cook era diferente, pulsação era diferente, estatura diferente. Então tudo isso ele relata nesse livro dele que é Fatos Espíritas. Quando ele anuncia isso, 3 anos depois, ele foi ridicularizado. Então aquele Sir, né? Aquele homem que ganhou, que é... Aí vem a bruxaria, né? Então ele, infelizmente, ele quase perdeu o subsídio real, inclusive, por causa disso daí. Pois é. Por ter comprovado. Agora você falou do seu pai que viu casos de materialização mesmo? Ele estava presente? Ele conta alguns casos, porque eu particularmente nunca presenciei, nunca vi, mas ele contava alguns casos assim, não me recordo em detalhes, mas na casa que ele frequentava, que tinha esse trabalho de materialização e ele comentava que a luz ficava apagada, né, e tudo mais. E a gente estuda que a luz tem que ser apagada mesmo, porque a luz, ela interfere, né, no ectoplasma, ela queima o ectoplasma, né? E era a grande discussão da credibilidade dessas realizações, dessas reuniões de materialização, era justamente porque elas eram feitas no escuro. Então, quem estava assistindo não acreditava, porque não estava vendo. Achava que tem algum truque ali. E não se podia acender a luz porque interferia, né, no fenômeno. Né? E tem um detalhe, a maioria dos espíritos se apresentam com um véu, com um pano cobrindo, como se fosse... Aí as pessoas perguntam, por que tem que ter esse pano, né? É porque, na realidade, eles não conseguem materializar muito bem essa parte, cabelo, essas coisas. Então, é mais o rosto, assim, aí o pano vem para dar uma... E aí vem a iluminado. Você está dentro do escuro e você vê uma coisa iluminada. Então, muita gente achava que era fraude, porque bastava uma pessoa pôr um pano na cabeça, colocar uma lanterna, assim, né? No escuro, você vai achar com o espírito materializado, que era fraude, tá certo? né? Por isso que o médium era amarrado. Parece que eles põem uma corrente assim no pé do médium e nos braços, né? A Cristiane Oliveira mandou uma pergunta aqui. Mesmo havendo materialização das ideias, também sofremos desgastes? 1 minuto para você responder. Com certeza. Porque pensar cansa. E tem muita gente que tem preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar. E cansa muito pensar. Tem um pessoal pedindo aqui para você repetir o nome do livro aí do William Crookes. Fatos Espíritas. Acho que a FEB publica até hoje. Né? Fatos Espíritas, William Crookes. Legal. Chegamos aí no final do Manhã Boa Nova. Valeu, Elaine. Eu que agradeço. Bom feriado, né? Obrigado. Amanhã, Dia da Justiça, amanhã, também, dia 8, amanhã Dia da Justiça. Feriado em Guarulhos e feriado forense também. Maravilha. Tem pouco feriado. Pouco. O ano que vem vai ser impressionante. O ano já praticamente acabou, né? E o ano que vem o que vai ter de feriado? Tem Copa, né? É uma festa. Pelo amor de Deus. É isso aí. Obrigada, Edson. Cláudio. Um grande abraço. Obrigada, Edson.
Nós fizemos bem o programa, apesar da ausência da Vanessa. Né? Falta Saudade da Vanessa. Segunda-feira ela está de volta aqui. E meio-dia, na Blitz Feal, no Reencontro, Rua Sebastião Preto, ali na Moca. Travessa ali da Paz de Barros, tá? Vai lá conversar com a Vanessa e ela vai entrar ao vivo também no Jornal Nova Era e durante todo o período da tarde na Rádio Boa Nova e também aqui na TV Mundo Maior. Um ótimo feriado, agradecendo aí toda a equipe técnica da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Amanhã Boa Nova volta amanhã e ao vivo na segunda-feira a partir das 8 horas, horário de Brasília. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.